se esses testes aqui, ou testes entre aspas, né, não valem nada fora um passatempo, que tem com toda certeza um valor de passatempo, né, mas fora isso não vale nada para dizer nossa personalidade, o que a gente usa para ver a personalidade na psicologia? Bem, em primeiro lugar, a gente precisa tentar definir o que diabos é personalidade, tá bom? Então, vamos aqui. Olha só, Instituto de Psiquiatria do Paraná, peguei aleatório, tá? É, Ele tenta explicar para a gente o que é personalidade e assim, é, ele pegou uma questão aqui da APA, que é a Associação Americana de Psicologia, que em inglês também American Psychology Association também fica APA, né? Então é a APA, né? Tem também a de psiquiatria, que também é APA, então confunde um pouco, né? Temos esse probleminha. Mas eles pegaram aqui da APA e, de fato, esse aqui é o que a gente. Essa definição da APA é a que a gente mais vai acabar utilizando como sendo a base do que seria a ideia de personalidade. Isso não quer dizer que isso está escrito em pedra, que essa definição é unânime. Mas essa é a que mais a psicologia, enquanto instituição de pesquisa, vamos dizer assim, tem concordado que, se a gente fala personalidade quando a gente está fazendo pesquisa, a gente está se referindo a essa ideia, é um construto. Já explico o que é construto. Mas o que a APA diz para gente? O termo personalidade se refere a diferenças individuais em padrões característicos de pensar, sentir e agir. Em outras palavras, ok? Eu sou um ser humano, você é um ser humano, eu espero que você não seja uma inteligência artificial, mas nós todos somos seres humanos. Existem coisas no nosso comportamento, na nossa etologia, né, que é o estudo do comportamento animal, que são completamente naturais e esperadas da forma de pensar, de sentir e de agir para todos os seres humanos, ok? Se você é um ser humano, que você está com um funcionamento padrão, vamos dizer assim, se você não está sofrendo com uma doença, um transtorno ou algo assim, tem o que é esperado no seu comportamento. Só que, mesmo que você compare dois seres humanos ou mais seres humanos, você começa a perceber, tá, todos esses comportamentos esses seres humanos, esses indivíduos têm em comum, porque eles são seres humanos. Então você tira essas coisas da equação e mesmo assim vai sobrar algumas preferências, o que a gente vai chamar de padrões, tendências, ok? Não são regras. Pense em padrão, tendência, ok? Pense nessas palavras, ok? Preferência, coisas assim. Então, que vai ser assim, muito do meu indivíduo, que vai ter uma variação entre os indivíduos, então eu não ajo exatamente igual às outras pessoas, ok? É, no meu jeito de pensar, de sentir e de agir. Pensar, sentir e agir, ok? Então, tudo que você faz, a gente pode falar assim, ó, esses padrões vão falar um pouco sobre a sua personalidade. Então é isso que a gente considera como personalidade na psicologia, né? Então tem algumas outras informações importantes, né? Isso tem muito a ver com a identidade da pessoa. Também fala como que ela interage socialmente, porque pensamos, sentimos e agimos também socialmente, né? O desenvolvimento da personalidade se dá ao longo do tempo, com grande influência das experiências vividas na infância, na adolescência também, mas menos que na infância, mas ao longo de toda a vida. Mas aqui tem um ponto importante: a personalidade não é imutável, pode sofrer alterações conforme as vivências de um momento da vida da pessoa. Isso demora, quero deixar bem claro. Ela é mais ou menos constante, mas ela é mutável, ok? Ela tem uma variação ao longo de longos períodos, ou depois de grandes acontecimentos, tá certo? Por exemplo, um trauma ou uma terapia, ok? São dois bons fatores assim que mudam muito esses nossos padrões de agir, de sentir e de pensar, certo? É, Também é um componente fisiológico, neurológico importante. Isso é muito importante também. Tem a ver com questão de como a gente vivencia a nossa moralidade. é, então, tem várias esferas aqui. Mas, de novo, se perguntarem o que é personalidade, o resumo do que existe na psicologia assim, palavra por palavra, são as diferenças individuais em padrões característicos de pensar, sentir e agir. Ponto. Ponto. Isso é personalidade para a psicologia, tá? Só que eu quero deixar claro, isso é um construto. O que diabos é um construto? Né? Isso não está escrito em pedra.
Vamos para construto. Olha só, eu abri literalmente o Wikipedia porque tem uma explicaçãozinha bem simples aqui, tá? Construto, eu costumo colocar um C por algum motivo no meio na minha cabeça. Designa em ciência, ou seja, todas as ciências que a gente tem, biológicas, exatas, humanas, enfim, ciência é ciência, tá bom, pessoal? Então, construto designa em ciência um conceito teórico não observável diretamente. Então, a gente está tentando estudar algo, mas eu não consigo colocar um microscópio nisso, eu não consigo colocar uma luneta nisso, eu não consigo colocar um medidor, assim, sei lá, de radiação, qualquer coisa assim, né? Então, a gente olha para esse fenômeno, né, e fala, tá, tem esse negócio que acontece, que é um dado da natureza, que é um fenômeno da realidade, mas a gente não consegue analisar ele diretamente. Nós precisamos inferir como ele funciona. A gente precisa mensurar ele por meio de inferências um pouco até indiretas, ok? Só que isso torna tudo um pouco mais difícil, porque a gente precisa entender exatamente, assim como um fenômeno observável da natureza leva séculos, muitas vezes, para a gente entender como funciona, né? Não foi de primeira que a gente entendeu como átomos funcionam, como partículas subatômicas funcionam, ok? Não foi de primeira, levou muito tempo. Da mesma maneira, esses construtos também levam muito tempo para a gente conseguir definir onde ele começa, onde ele termina, como que ele funciona. É um pouco mais demorado porque a gente não consegue observar diretamente? É. Quer dizer que é impossível? Não, nem um pouco. A gente só precisa continuar progredindo. E vocês não têm noção do quanto a gente está progredindo. Inclusive, a gente está conseguindo aprender muito através dos exames de imagem da neurologia sobre o funcionamento daqueles padrões individuais lá. Então a gente tem até criado maneiras de mensurar diretamente, de observar diretamente certos construtos, ok? Olha só, exemplos de construtos são personalidade, amor, medo, inteligência é um outro bem famoso, né? Então, tais conceitos são utilizados na linguagem comum, ou seja, a gente precisa definir assim, um grupo grande o bastante de cientistas, como o pessoal aqui da APA, que é a referência, precisa definir assim, olha, o que a gente está chamando com essa mesma palavra é essa tal coisa, tá bom? Então, a gente precisa ter isso. Geralmente, na linguagem comum, a gente tem essa questão, mas para se tornarem um construto científico, necessitam de uma definição clara e de um embasamento empírico, ou seja, prático, tá bom? Definição clara. Não tem como ser mais claro do que um negócio que não dá uma linha inteira, ok?